gente, 10h04, manhã de terça-feira, estamos no ar a partir de agora com o programa Constelação Familiar com a nossa querida Sônia. Soninha, bom dia. Bom dia. Quase que a gente esquece do programa, não, né? gente, eu e a Sônia é um caso. Não gostam de conversar como nós, que ficamos aqui mudas. É verdade. A gente esquece que tá entrando a vinheta do programa. É incrível, muito bem, gente. muito Isso bem, faz né? parte, né, Sônia? Muito bem. Bom Ok. demais. Como é que estão volta. os preparativos para as tuas férias? Porque trabalhar, a gente sabe que tu trabalha bastante, né? Dia 16, voando as tranças, né? Então, essa semana ainda, semana que vem, depois, dia 16, férias para o Pra corpo, descansar para o a corpo alma, e a para a mente. mente. É. Nesse meu trabalho, cada história é diferente, não tem uma... Sequência, isso é isso, né? não tem isso é isso, não tem nada desenhado. Simplesmente verdade. são as histórias. Então, isso demanda um gasto energético e mental, psicológico muito grande, É né? verdade. Uhum. Muito bem. Que Então, bom. eu estava no final de semana passado aprendendo mais e mais. A gente te acompanha no Facebook, Sim, né? Uma muito professora lá de não sei aonde. ela é natural da Venezuela, mas ela trabalha nos Estados Unidos. Assim, só para você ter uma ideia, Uhum. ela ganhou de presente Institutos de Bert Hellinger, o nome dela, tá? Então, Eu não acredito. Meu, chegou a me dar um arrepio. Não é uma soninha da vida, assim, né? Sônia, algo... você também não é pouca coisa não, né, minha filha? Eu chego lá, Claro lá. Então, assim, a história de vida dela é impressionante. A confiança que ela tem no mundo, porque ela dá aula no mundo inteiro e somente dentro das universidades. Então, ela trabalha muito com pesquisa. O foco desse final de semana passado era traumas, emoções negativas. Ela desenvolveu, ela amplificou as constelações de um modo mais simples, prático, mas mais profundo do que o próprio Bert Hellinger. Nossa, por isso, gente. ele confiou. A marca dele é o nome dela. Que maravilha. Espetacular. Meu corpo ainda está dolorido. Acredito. Das constelações que a gente fez lá. É incrível, né? Que maravilha. Muito bem. bem. Vamos trazer conhecimento para os nossos ouvintes, né? Já que estamos, você aprendeu um monte. Mais um monte, né? Muito bem. Nosso assunto de hoje, 1 passo para frente, 2 para trás. Quero fazer acontecer, mas parece que tem algo que me puxa para trás. Como assim, Sônia? Então, eu tenho 2 exemplos bem diferentes com relação a trabalho, a profissão. Projetos todo mundo tem, sonhos todo mundo tem. Alguns faltam um pouco de planejamento, mas tem pessoas que elas estão assim energizadas para fazer e sabe aquela assim, eu vou de ré. Um passo para frente, 10 para trás, um passo para frente, 10 para trás. E chega uma exaustão que a pessoa não sabe de onde vem. Ela diz, eu desisto. E chega um ponto que as pessoas desistem. É verdade. Então, num desses casos, a menina chegou para mim e ela disse, nossa, eu tenho tantas ideias, eu já fiz tantos cursos, eu tenho tanta coisa para ensinar. E ela é da área da informática e já vem há uns 3 anos estudando constelação, fazendo cursos com excelentes profissionais. E ela disse, eu gostaria de fazer alguma coisa nessa área, de abrir o meu espaço, de atender. Ela tem outras capacitações na área da massoterapia, aromaterapia, ela tem vários conhecimentos, mas não consegue colocar em prática. Ela disse, eu tenho dinheiro, eu tenho apoio, mas não sei o que tem. E aí ela me falou, sabe de uma coisa? Tem uma coisa que eu digo assim, eu vou aproveitar hoje, porque nunca se sabe o dia da manhã. Essa frase... ela tá pensando quem morrer? Sim. Porque essa é uma fala de quem? Se eu morrer amanhã também, né? Tanto faz. Eu disse, ok. Eu disse, mas então o que você quer trabalhar? Ela disse, olha, eu tô muito cansada de investir tanto no trabalho e não fluir. Ela disse, e o meu corpo tá doendo. Mas tem uma dor específica que pinça o meu ombro aqui em cima, assim. Parece que tem um anzol aqui assim. Ok. Ok. Então, dentro de uma metodologia um pouco diferente, quando você trabalha no individual, eu disse, então, muito bem. Coloque, vocês vão ver aqui que tem uns, como se fossem uns chinelinhos. É mesmo. Uns chinelinhos, um deles chinelinhos. Um chinelinho para você. E ela colocou chinelinho no chão para ela. Não é? A gente chama isso de âncoras. Dentro da constelação. Mas a gente usa em forma de chinelinhos, que
como se fossem as pegadas, porque dentro da constelação nós vamos caminhando nas pegadas da história familiar. Certo. É como se a gente usasse os calçados das pessoas da nossa família. Existia até um quadro na televisão, né, que era usando as sandálias, coisa, lembra? É verdade. Então, é mais ou menos essa metáfora que se usa, é calçando os sapatos de outras pessoas. Às vezes a gente está usando os sapatos de outra pessoa. Então, ela colocou para ela, eu disse, então coloca uns chinelinhos para essa sua dor. E ela pegou o chinelinho e colocou do ladinho direito dela. Muito bem. Aí, quando ela colocou no lado direito, nós que somos consteladores, nós que entendemos de hierarquia, isso aqui é posição de irmão mais velho. Consegue ver? Quer que eu traga mais pertinho? Agora. Essa posição à direita é de irmão mais velho. Aí eu pedi para ela, desde quando que você tem essa dor? Você quer que eu coloque mais perto? Aí, tá ótimo. Aí assim? Muito bem. Ela disse, é lá da minha adolescência, eu não sei bem certo que idade. Eu disse, o que aconteceu lá na sua adolescência? Algum fato traumático? Eu perdi o meu irmão num acidente de trânsito. Esse irmão era mais velho? Sim. Por isso que eu entendi que a dor estava aqui, ocupando o lugar do irmão dela. Irmão. Sim. E aí fez todo sentido a frase que ela me disse. Claro! Sim. Porque o irmão dela morreu com 17 anos. Nossa Senhora. Sim, novíssimo. O que ele fazia? Ele pegava o carro escondido do pai. E ela sabia. E não contou nada, manteve segredo. Eles se davam muito bem. Certo? Ai, meu Deus. Entendeu? Sim. Muito bem. Eu disse, então agora, coloque uns chinelinhos para sua mãe. Isso. Ela pegou a mesma cor dos dela e colocou atrás. Certo. Então, ela sentia a dor da mãe, aqui uma identificação, né? E que essa é a posição da mãe. Então eu pedi, coloca os chinelinhos do seu pai. E ela colocou exatamente aqui assim, mas um pouquinho mais longe, né? Então, quando eu peço, a pessoa sobe em cima do chinelinho, ela vai em cima. Sim. E quando ela sobe no chinelinho dela, aqui, eu peço para ela, quem é você? E ela olha assim, ela olha para o lado, ela olha para o lado, ela olha para o lado, procurando, e ela começa a ir assim, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. O corpo começa a se puxar para trás. Meu Deus, pra gente, trás. Olha só. Aí fechou aquela história, eu dou um passo para frente e dois para trás. Sim. Né? Então, qual é a solução, a imagem de solução? Ela olha para a mãe e diz, eu sinto muito por não ter contado. Porque eu sabia, ela se sente culpada, cara. Ela se sente culpada. Sim. Então é por isso que ela não consegue ir pra frente, porque ela precisava dizer isso pra mãe dela. Eu sabia. Claro que os pais sabem agora que ela sabia, mas o que acontece é que fica no nosso, a verdade fica no nosso inconsciente e fica martelando, virou um trauma. Por isso que ela não consegue sair, não consegue sair, não consegue sair, né? A mesma coisa, ela se vira pro irmãozinho e diz, nossa, até hoje eu achei que eu podia ter salvado a sua vida. Sim. Porque se eu tivesse contado para o papai e a mãe, eles não tinham deixado você. Claro. E olha que interessante, aí Nossa, depois, quando ela se tocou disso, né? E interessante que quando ela entrou no lugar dela, ela sentia dor nas pernas, muita dor nas pernas, quando ela ocupou o lugar. Que foi exatamente quando ele bateu contra a árvore e quebrou as pernas dele. Nossa, gente. Então ela estava... E naquilo, ela fazia muitas coisas para se divertir, o quê? Coisas muito loucas, tipo se jogar de bungee jump. Essas coisas. Essas coisas assim. Muito próximos da morte. É verdade. E muito interessante, assim, sabia que os meus pais não queriam não queriam me ter, não queriam um segundo filho. Mas o meu irmão encheu tanto a paciência dos meus pais que eles me tiveram. Gente do céu, o programa de hoje tá olha sensacional. Que lindo, né? De uma fala de trabalho, olha o que aconteceu. Olha onde é que se chega. Então, a gente faz umas falas de resolução, ela se coloca na posição, né? Ela fala para essas âncoras o que está lá dentro de verdade, a percepção que aconteceu naquela criança que estava entrando para a adolescência, naquela fase de transição. Sim. Automaticamente, quando ela vem ocupar de novo esses pezinhos, ela começa a caminhar com os pezinhos. É como se agora sim o irmão dela tivesse a liberação para ir. Para ir. E automaticamente ela começa, quando ela vem com os pezinhos dela, ela começa a caminhar. Para frente. Ela disse, meu Deus, a dor sumiu, como assim? E era uma dor latente, 24 horas por dia, que pinçava aqui em cima.
Porque o que aconteceu, além de ter quebrado as pernas, desnucou ele. Nossa, gente. Meu Deus, Sônia, não acredito nisso. Ele se perdeu. Ele se perdeu, né? E ela sentia tudo isso, cara. Trouxe para o corpo dela. É assim que acontece conosco. Acontecem situações mais... principalmente essas partes trágicas, Sim, que viram traumas emocionais muito profundos. E às vezes as pessoas não entendem quais são as influências em tudo isso. É assim. Então, foi assim, 20 minutos, ela percebeu tudo o que estava acontecendo. Então, a gente conduz, essas falas, né? E uma outra questão também, nesse sentido, sim, foi de uma outra moça que disse assim, eu tô muito em dúvida, e um cansaço, muito cansaço no meu corpo. É um cansaço, é como se eu tivesse lutado, assim, uma semana batendo nas pessoas e não tivesse vencido. Ok. Então, também é uma questão de trabalho. Ok, então, coloque esse seu trabalho. Então, ela colocou esse trabalho. Pessoal da live, vamos colocar os pezinhos. Colocou os pezinhos aqui assim do trabalho e os pezinhos dela diante. Só que eram uns pezinhos menores, como se fosse uma criança. Eu não fiz menorzinhos, aí não deu tempo ainda de fazer os menorzinhos ainda. Ela de frente para o trabalho. Muito bem. Então, a gente sempre pede pai e mãe, porque é de onde vem a informação. Não tem como separar. O que acontece? Ela coloca os pés da mãe assim, tá? Então, como se tivesse enviesado, aqui assim. Os pés do pai atrás da mãe. Aqui é a posição de pai. Então, aqui a gente já percebeu uma dinâmica de que essa mãe dela casou com um representante do pai dela. Certo. Sim, ela contou, sim, realmente. Essa mãe teve um histórico, o pai dela era um alcoólatra e ela casou para sair de casa, para sair da situação. Tá? Sim. E a gente sabe que muitas pessoas já fizeram isso para se livrar de uma situação ruim e acaba, quer dizer, bom, a gente não vai entrar no mérito da questão desses pais, ok, a gente respeita o destino deles, muito bem. Mas aí que vem a questão, se a gente pensa assim, se essa pessoa começa a caminhar para frente, que assim, vai vir, não vai cair, meu bem, não cai. Imagina que as duas pessoas vão caminhando, vai chegar uma hora que... vai dar um choque. Vamos se encontrar. Então, a mãe acaba sendo uma barreira para ela. Certo? Aí a gente pergunta assim, me diz uma coisa, a tua mãe sonhava com uma vida diferente? Sim, a minha mãe me incentivou a estudar a vida inteira, porque ela não queria essa vida. Ela queria ter estudado e não teve essa oportunidade de estudar. Então, chega aqui, só que essa mãe... ela não tem ninguém que energiza ela. Porque dentro das constelações, a energia ela vem assim, ou de trás para frente, ou se não, da direita para a esquerda. Certo? Então, aqui, a gente sempre coloca o homem desse lado, porque ele é o que conserva a força maior. As pessoas acham assim, não, a mulher que gera vida, sim, mas precisa disso aqui para colocar dentro desse aqui para gerar uma nova vida. Meu Deus, que legal. Por isso que o homem fica neste lado de cá, dentro da constelação, fica do lado direito da mulher, porque através dele eu consigo gerar uma vida. Então a informação, a energia, ela vem sempre da direita para a esquerda, ou então de trás para frente. De trás para frente. Então aí nós teríamos que colocar assim, né? Certo? Nossa, cara. Então aqui o que acontece? Ela está assim, realizando os sonhos da mãe, mas ao mesmo tempo, essa mãe fica perdida quando ela vai. Quando ela anda. Então, e realmente, quando nós fizemos, porque tem um outro modelo de constelação, onde a gente trabalha com pouquinhas pessoas, 4 ou 5 pessoas só. 3 pessoas. Então a pessoa fica aqui, digamos que está na frente o filho, a mãe e o pai. E eles apenas se percebem, apenas olham. E depois trocam de lugar. Então, o filho ocupa o lugar do pai, a mãe vai para o meu lugar e o pai vai para o lugar da mãe. Então, tem uma conversa que o constelador começa a fazer, né? Certo. E elas se percebem. E quando ela chegou aqui no lugar da mãe, aqui assim, quando ela se colocou no lugar da mãe, ela percebeu que ela não queria deixar. Quando a filha tentava sair e dizer tchau, a mãe queria segurar ela. Porque perdia a força, perdia o sonho dela. Porque ela estava indo. Então, são 2 situações de trabalho, as 2 fazem um esforço absurdo para ir, querem muito ir, mas alguma coisa puxa para trás. Claro. Então,
Você percebeu como duas situações completamente diferentes têm a mesma consequência Acabam no mesmo no lugar. mesmo lugar. Uhum. Bom, entendeu por que eu amo Sim. constelação? Meu Porque eu Deus do adoro. céu, isso é sensacional. E as pessoas ficam assim... Meu Deus, justamente isso. É isso que acontece. Eu vi a minha história familiar acontecendo na minha frente. Como a gente não se dá conta que os traumas que a gente sofre ou que o pai e a mãe sofreram lá atrás influenciam na nossa vida. 95% do nosso dia a dia são esses pilotos automáticos. A neurociência já cansou de falar isso para as pessoas, para os profissionais, e tá colocando nas mídias, né? Mas a gente não escuta. E o que são esses pilotos automáticos? São essas histórias familiares que fazem com que a gente mude a forma de pensar. Pensando na primeira menina, a perda desse irmão gerou um jeito de pensar que se ela tiver filhos e se ela não fizesse essa mudança agora e ela tivesse, no caso ela não tem filhos ainda, certo? Mas se ela já tivesse filhos, já teria impactado ele, já teria passado adiante essa forma de pensar sobre a vida. Ai, vamos viver hoje. E aí o que acontece com um filho desse? Ele gasta todo o dinheiro, ele nunca tem dinheiro para nada. Por quê? Vou aproveitar, já que acontece alguma coisa amanhã, e a gente não entende por que, como isso acontece. Tá? Então são N dinâmicas. Terça-feira que vem eu quero falar um pouco mais sobre relacionamento. O quanto é importante a gente saber do porquê realmente nossos pais casaram. Ótimo, muito bom. Mas não é para julgar, é apenas entender por que a minha vida acontece dessa forma quando se trata de relacionamentos. E como os descendentes acabam ocupando lugares vazios que ficam na história familiar. Como isso impacta. E esses 95% de piloto automático é da nossa vivência com a nossa família, da religião que a gente pratica, da escola onde a gente frequentou, e acumula tudo isso. Né? Eu vou falar um pouquinho mais de religião terça-feira que vem também. Porque tem muito a ver com relacionamento. Que bom. E sobre esses enredos, esses emaranhados, que não deixam as pessoas irem adiante. Nada contra a religião, tá? É muito importante. Mas apenas esclarecer, para que a gente veja a história familiar de um jeito diferente e se libertar de um jeito respeitoso desses enredos todos, desses acontecimentos, dessas amarras que nos prendem e não nos deixam ir adiante, prosperar, ir além, porque a gente é capaz. Cada geração que vem, ela é mais capaz do que a anterior, porque a gente já recebe uma carga. Vamos pensar assim, eu acho que eu já falei aqui, mas não custa repetir. Eu sou a filha mais velha. De verdade, na minha casa. Então, quando eu nasci, meus pais, eles não sabiam nada de como ser pais. Eles só tinham uma visão de filhos com relação aos pais deles. Então, eles aprenderam comigo a serem pais. Correto? Você é a mais velha da sua casa? Sou mais velha. Então, o seu pai e sua mãe, né, aprenderam com você. Você veio ao mundo, nós viemos ao mundo e eles aprenderam com a gente. Nasceu a minha segunda irmã. Então, eles já tinham uma bagagem, eles já sabiam. Já tinham, digamos assim, eles já tinham feito ensino médio. Fizeram o ensino médio comigo. E agora, então, eles estão prontos, eles entregam algo a mais. Eles são pais melhores para minha irmã do meio. Certo? Porque eles já conhecem atalhos. Claro. Quando nasce a minha terceira irmã... Já estão formados. Nossa, eles já estão quase na pós-graduação. Então, eles entregam muito mais para essa filha. Tem todo um know-how de informação, de maneiras de solucionar os problemas. Certo. Então... compreender que eu não deixei de ganhar nada. É importante. E também eu, como irmã mais velha, assim, porque tu, mais nova, tu ganhou tudo. Porque tu não sei o que lá. Se eu for pensar na minha história pessoal, eu sei que a minha mãe e minhas irmãs estão assistindo, elas sabem disso, né? Mas elas são muito liberadas com relação a isso. Os nossos pais, quando eu nasci, eles não tinham tempo de pegar no colo. Mas a minha irmã mais nova foi a que ganhou mais colo do pai. Eu lembro dela sentada no colo dele. Mas ele já tinha mais tempo. Ele tinha construído. Então, ter esse olhar, entender. E a gente encontra muito isso nos nossos atendimentos. Aquele mais velho que tem raiva do irmão mais novo. Porque, pra ele deram tudo. Pra ele... Mas, meu bem, até lá aconteceu muita coisa. Eles já tinham permissão para fazer isso. Já tinham uma condição financeira melhor. É isso aí. Não tem nada errado nem na tua criação, nem do mais novo. Importante. Cada um no seu tempo. Exato. É concordar com isso. É concordar. Porque aceitar fica uma coisa assim, parece meio forçada. Sim, goela abaixo. Goela abaixo. Não, eu concordo, mas eu só consigo concordar quando eu volto no meu tempo. Eu lá, quando eu nasci, naquele tempo, qual era a condição dos meus pais. O que era prioridade naquele tempo.
que era a prioridade. Lá na última, passado quase 10 anos, tinha mudado muita coisa na família. É verdade. As prioridades eram outras. Então, cabe cada uma dessas faixas entender o que aconteceu aqui. Digamos que esses pais, a gente vai falar isso, que tenham casado por obrigação, obrigaram eles a casar. Então, pode ser que a última perceba que a mãe não gostava do pai. Na visão de filha. De filha. Na visão E aí de vem filha. os BO. E aí começam os BOs que a gente vai entender terça-feira da semana que vem. Ótimo. Tá bom? Tá bom. Então, Sônia, terça é nosso último programa do ano? esse é o nosso último programa do ano. Tá Falar bom. um pouquinho mais de relacionamento, porque é o que está sendo solicitado agora. Sim. Quarta de noite, dia 11 da semana que vem. Então, eu vou fazer a última constelação do ano. Tá. Vai ter uma constelação empresarial, mas que as pessoas vão se identificar muito, tá? E depois, para quem estiver lá, vai ter uma surpresa para 2020. Caraca, não vou contar, né? Senão você não seria Então, surpresa, assim, né? não seria surpresa. Tá bom. Então, o que vai acontecer é que todo mundo vai ser constelado. Certo. Ok? Só não vou dizer o quê. Caraca, bicho! Então, corre lá, que são só 30 vagas, mas já tem 7 pessoas inscritas. As pessoas já deixam o nome. Imagina! Tá? Sim. Já deixam o nome. Para amanhã, hoje é terça, né? Amanhã, eu tô bem perdida. Você já viu que eu já tô bem perdida, né? No Faz tempo. parte. Amanhã de noite, a turma tá toda lotada para a constelação de amanhã de noite. São as duas, uma é focada em trabalho, outra focada em saúde. Então, não tem, para amanhã de noite não adianta nem pedir, porque não tem, já fechou ainda outra semana. Sim. Mas para quarta que vem tem as vagas, então. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Entre em contato, já vou postar lá como é que faz para participar. E eu espero que o próximo ano seja. Então, se esse ano for espetacular, o ano que vem vai ser o quê? Muito mais espetacular. Vai ser um estrondo. Vai ser um estouro. Um estouro bom, né? É verdade. Então, Sônia, um beijo. Até a próxima terça. Até terça-feira. Todos. Tchau. Beijo, Sônia. 10h26. Terminamos assim. Constelação familiar com a nossa querida Sônia. Você ouviu o programa Constelação Familiar com Sônia Zanetti Carbone, aqui na sua Máxima FM.